Semana 4 da NFL, né? Jogo entre Washington Commanders e Dallas Cowboys. Separei essa jogada para falar um pouco sobre o Trevon Diggs, né? O porquê que ele recebe tanto passe, né? Acaba se dando tantas jardas e por que ele intercepta bastante, né? Os vícios que ele tem, que aconteceram nessa jogada, inclusive, e falar um pouco do sistema defensivo do Dallas Cowboys que eles utilizaram nessa jogada. Ponto. Primeira coisa, né? Eu queria falar ali sobre o matchup, tá? O matchup tá o seguinte. O Dotson, que é o wide receiver calouro do Commanders, está contra o Trevon Diggs na parte mais alta da tela, tá? E na parte mais baixa, nós temos o Terry McLaurin, né, que é o camisa 17, o wide receiver número 1 do Washington Commanders, contra o Anthony Brown, né, cornerback do Dallas Cowboys. Pois bem, dito isso, a gente vai à jogada. Os dois corners estão em bail, né? Ou seja, eles estão dando esse espaçamento em relação aos recebedores, exatamente para quando o recebedor começar seu movimento, né, começar a fazer seu release e tal, fazer a explosão, eles já estão já dando esse campo, já estão já se os recebedores forem para o fundo, eles já estão já cobrindo o fundo tranquilamente, né? Se o recebedor ele fizer uma rota mais curta, eles conseguem ainda assim atacar essa rota, né? Mas vai ser um ganho de muitas poucas jardas e o teco vai ser praticamente imediato. Obviamente, se eles não errarem teco, né? Então, esse modo de defesa é muito bom, principalmente nessa situação do jogo já. Já estava nos últimos minutos, né? Nos últimos segundos, na real, né? Do segundo quarto, não queriam tomar pontos, né? Então, estava bem montada a defesa nesse sentido. Os dois safeties também estão alinhados mais ao fundo, porém, não é uma cover 4. Ou seja, a cover 4 é quando os dois corners vão ao fundo, os dois safeties também cobrem o fundo, enfim. Não é isso que vai acontecer. A jogada é numa cover 1, tá? Ou seja, o strong safety ele desce para o meio do campo para ajudar na marcação, o free safety com os dois corners, o free safety ele fica ao fundo e os dois corners eles vão ao fundo porque é uma marcação homem a homem, tá? Todos os jogadores têm marcação homem a homem. Adiantando isso, né? Vamos separar aqui o Trevon Diggs. O Trevon Diggs, basicamente, ele faz a sua marcação, deixando o Dotson com as suas costas, né? Ele dá as costas pro Dotson e fica com o peito esticado pro meio do campo, fazendo sempre a leitura em relação ao Carson Wentz, tá? Isso é um vício. Se o Trevon Diggs ele mantém as mãos no Dotson, quero dizer, ele mantém as mãos, mas não fazendo força para empurrar o Dotson ou segurar a camisa do Dotson, é somente para ter a noção de que o Dotson tá ali próximo a ele, estaria ok, sabe? Marcação perfeita. Porém, ele não faz isso. Ele, o tempo inteiro, ele deixa o Dotson, sabe? E mantém a cabeça esticada para o meio do campo, olhando ali para o Carson Wentz, né? E correndo. Por que eu disse que isso é errado? Porque normalmente quando ele é queimado, ele perde o recebedor nesse sentido. Ou o recebedor ele para e recebe o passe, e aí ele está correndo, e aí até ele recuperar já era, né? Ele para, percebe que o passe aconteceu, o recebedor pegou a bola. Aí ele faz o movimento de novo voltando, né? Ele toma os dribles que ele toma. Ou se o recebedor é mais rápido do que ele perde total noção, né? O Dotson é mais rápido do que ele. No tanto que o Dotson começa esse movimento muito depois dele, né? E mesmo assim eles estão lado a lado. O problema é que o Carson Wentz, ele teve que soltar essa bola, né? Chegou a pressão e tal. E aí ele solta no ponto futuro, né? Ele solta à frente. E para o Trevon Diggs isso é excelente, né? Ele estica o braço e intercepta. Ponto. Então, nós já descobrimos já por que o Trevon Diggs ele acaba sendo queimado várias vezes, né? Porque ele sempre está olhando para o campo ao invés do recebedor, principalmente na marcação homem a homem. Se fosse uma cobertura em coverage, ou seja, em zona, ok, estaria certo, tá? Mas mesmo assim, mantém-se as mãos no recebedor para saber o que esse cara está fazendo, né? Para ter a noção do que tá, se ele está próximo, se ele não está, se ele perdeu, né? O ideal é isso. Ponto. E aí agora a gente vai para a questão, né, da formação do Dallas Cowboys, né, que é a parte interessante também. O Dallas Cowboys ele está usando a dime. O que é a dime? Existe a formação 4-3, 3-4, níquel, ou seja, nós temos 5
defensive backs em campo, e a dime é quando tem 6, ou seja, tiram um linebacker, um DL e coloca-se mais um defensive back, tá? Pois bem, se a gente olhar ali na formação, que eu separei aqui a formação inicial, né, novamente ali no NetGen, a gente vai ver que, como eu falei, tem os dois cornerbacks, né, que são o Trevon Diggs e o Anthony Brown. Tem o free safety, que é o camisa número 24, Israel Mukuamu. Tem o outro free safety na jogada, que é o Malik Hook, né, camisa número 28. Nós temos o camisa número 26, o Daron Bland, né, que é um níquel, né, ele entra como listado como níquel, que seria um defensive back no lugar de um linebacker já normalmente, né. E para finalizar, nós temos o strong safety Donovan Wilson, né, a camisa número 6, que ele faz a movimentação que mostra que é uma cover 1, porque ele desce, né? A gente tem a movimentação ali do free safety subindo, do strong safety descendo e cobrindo ali o meio do campo. Ele cobre também uma zona, né? A gente chama de cover 1 porque só tem uma zona no fundo sendo coberta. Os outros recebedores, como eles vão ao fundo, também são cobertos ao fundo junto pelos corners, mas eles estão em marcação homem a homem, tá? A gente também percebe que é uma marcação homem a homem pela movimentação dos outros jogadores de defesa no meio do campo, né? Eles estão ali marcando próximo o seu recebedor e fazendo todo o movimento que eles fazem, né? Então é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham curtido esse conteúdo. Essa semana vai sair mais um vídeo, tá? E é isso, tá? E quem puder compartilhar, né? Mandar para os amigos, mandar para família, enfim. Quem quiser, quem gosta de futebol americano ou tá querendo aprender mais sobre futebol americano, sempre bem-vindo, tá? E é isso. Até uma próxima.